Boa noite, Rodrigo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem você? Tudo jóia. Como estão as coisas por aí? Tudo jóia, graças a Deus, cara. Vamos começar o nosso bate-papo sobre o mercado imobiliário? Vamos lá, estou pronto. Vamos lá, eu tenho aqui ao meu lado as perguntas que a Sim. gente vai cobrir, os temas que nós vamos cobrir, mas eu queria antes começar com você se apresentando aí rapidinho. Opa, claro. Bom, meu nome também é Rodrigo, Rodrigo Araújo. Morei por 23 anos no Canadá, me mudei recentemente para a Flórida e aqui estou ah, trabalhando, né, nos nossos projetos, nos nossos negócios. Tenho mais de 15 anos no mercado imobiliário, experiência no mercado imobiliário como investidor e agora como operador, né, como gerenciador também. E graças a Deus estamos indo relativamente bem, eu considero. Eh, Enfim, foi uma mudança não repentina, lógico, foi uma Uma mudança mudança bem planejada, planejada, né? mas estamos aqui. Muito bom, cara. Você tem boa história, uma boa experiência assim no mercado imobiliário, né? Me apresentando aí Sim. para quem tá nos vendo, eu também me chamo Rodrigo, Rodrigo Maciel. Eu estou no Canadá, moro há 7 anos e meio aqui no Canadá, e há uns 2 anos e meio, eu comecei a me interessar mais, entrar mais aí no mercado imobiliário, né. Nós 2 fazemos parte de comunidades de investidores no mercado imobiliário na América do Norte, e somos 2 apaixonados aí pelo mercado imobiliário. Vamos ao primeiro tema? Vamos lá. Vamos lá, Rodrigo, por que o mercado imobiliário? Me cita aí algumas características que você acha, eh, mais interessantes no. Bom, na minha experiência, e também observando a trajetória de outras pessoas, o mercado imobiliário te traz uma vasta, um 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 vasto espaço de oportunidades, né. Então, assim, não é algo para se considerar em termos de especulação, né, não é algo especulativo. E o mercado imobiliário, ele te dá a oportunidade de um crescimento, linear, mas a longo prazo. Uhum, Então não é algo que, por exemplo, você compra ou adquire uma propriedade e em 5 anos você está se aposentando ou ficando milionário, né. Então é algo a longo prazo. É bom para diversificar a sua estratégia, né, a longo prazo, obviamente. E no final das contas, o que importa é que você consiga transformar esses investimentos em algo, como um patrimônio, para ter um patrimônio. Outra coisa que eu acho bem interessante é você ter algo físico e não algo que não é tão físico assim, ou seja, uma propriedade você, consegue ir, visitar, tocar, você tem tangível, né. aquela experiência, né. É tangível, exato, obrigado. Uma outra coisa é você ter escabilidade, ou seja, algo que você pode escalar e crescer. Eu acho que uma palavra interessante que você usa muito é o lastro, né. Você Uhum. consegue lastrear, bem o seu portfólio em si, né, a sua carteira de investimento. E tem várias estratégias, e eu já passei por inúmeras estratégias, como por Uhum. exemplo, multifamily, que são os prédios, como são casas, reforma. Hoje em dia está muito em cima o co-living, já esteve em alta o Airbnb, que a gente chama de short term rental, que é uma estratégia uma estratégia de aluguel curto prazo, principalmente nas áreas turísticas. Enfim, eu acho que são pontos a se considerar, e é por isso que eu sou tão apaixonado pelo mercado imobiliário. Mercado imobiliário. Eu concordo com você, assim, o mercado imobiliário é algo que me chamou bastante atenção. Eh eu estava no momento aí de tentar recuperar meu patrimônio depois de alguns empreendimentos, algumas atividades que não deram muito certo na pandemia, Uhum. e aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar e achei o mercado imobiliário, me apaixonei pelo mercado imobiliário, né. Algumas características que me chamam a atenção no mercado imobiliário é como você já citou, né, é um ativo, ele é lastreado, ele é real, ele é físico, ele é tangível,
né. É um mercado extremamente maduro, a gente está falando aí de centenas de anos de maturidade desse mercado. É um mercado com uma demanda garantida e crescente sempre, ou seja, sempre vai precisar ter gente precisando de moradia, empresas precisando se instalar, etc e tal. Então é um mercado com demanda garantida, né. Uma das coisas que eu acho mais interessante no mercado imobiliário é a capacidade de você trabalhar, e alavancar. O que é isso, né, assim, qual é o outro ativo que você conhece que te dá acesso, por exemplo, a um ativo de 1.000.000, você investindo 200.000, né. O mercado imobiliário te permite isso, você dá uma entrada num imóvel, você dá uma entrada de 20%, por exemplo, você dá 200.000 num imóvel, mas você tem um controle sobre um ativo de 1.000.000. Então quando a gente fala que o imóvel, ele valoriza no ano 3,5 a 5% de forma conservadora na América do Norte, a gente está falando esses 3,5 a 5% em cima do 1.000.000, e não em cima dos 200.000 que você colocou, Perfeito. né. E é um e é um veículo de geração, como você citou, geração de patrimônio e riqueza geracional. Então se você for atrás dos grandes milionários e bilionários, a grande maioria deles tem boa parte do seu patrimônio no mercado imobiliário. Perfeito. Ah, vamos lá? Vamos par Bom, a desvantagem, na minha opinião, é muito suscetível. Você tem ali uma complexidade operacional, né, onde você vai precisar de pessoas, para gerenciar o seu imóvel. Por exemplo, manutenção, fazer reparos, fazer reforma. Tem a parte dos inquilinos, né, ou seja, na verdade o que é interessante, voltando na primeira pergunta, mas assim, você no exemplo, né, você pega um imóvel de 1.000.000, coloca 200.000 e você então eh, vai começar a pagar o financiamento. Quem paga o financiamento é o inquilino, exatamente, é. entende? Porém, o inquilino também pode fazer parte de uma desvantagem. Se você não souber, fazer ali uma triagem do seu inquilino, né, se você não tiver um sistema de triagem com perguntas, né, com investigação e tal, pode ser que você tenha um certo problema. Principalmente em lugares que não preservam muito o proprietário, né, ou o investidor. Então, por exemplo, o Canadá, na sua grande maioria, é um lugar que que na verdade não protege muito o proprietário, nem o investidor. É só Califórnia interrompendo, Rodrigo, só para sim. fazer uma explicação para quem está nos vendo, né, aqui na América do Norte, você tem regras que elas são provinciais, no caso do Canadá, e você tem regras que são estaduais, no caso dos Estados Unidos. Então você tem províncias ou estados que elas são mais, favoráveis ao inquilino, Uhum, né, e tem outras que elas são mais justas, vamos dizer assim, ao proprietário, né. Que é diferente isso. do Brasil, que as regras são federais, né, não tem essa diferenciação. Só te interrompi para poder dar essa explicação aí para quem está nos vendo. Não, claro, Desculpa, pode continuar. obrigado. Não, sim. Uma outra desvantagem que eu considero é a baixa liquidez, né. Então, assim, não é de uma hora para outra que você se desfaz de um portfólio grande, né, principalmente em prédios ou outro tipo de mercado imobiliário, como por exemplo, imagine que você tenha um parque, né, um resort, por exemplo. É difícil você fazer uma venda de um resort desse, ou, por Uhum. exemplo, um prédio com 160, 300 unidades. Não é tão simples assim. Vender uma casa aqui, outra ali, é até relativamente simples e vai rápido. Mas se você tem ali um portfólio, robusto, vai levar tempo para você poder vender. Ainda tem o fato do ciclo, né, o ciclo do mercado imobiliário. Se você está numa baixa, onde o mercado está propício ao comprador,
você vai ter uma certa dificuldade em se desfazer do imóvel. exatamente. Concordo no que você colocou, Rodrigo, assim, a liquidez realmente é um ponto de desvantagem, vamos dizer assim, para o investimento no mercado imobiliário, ou seja, se você quer investir no mercado imobiliário, mas se você quer liquidez ou especulação ou retorno rápido, não é o teu local, não é o teu investimento, procura outro investimento, né. Eu sempre recomendo que você tenha primeiro um fundo de emergência, né, você tem um investimento guardado onde você possa, de forma rápida e simples, resgatar se você precisar, e de Uhum. preferência no investimento de baixa volatilidade, né. O mercado imobiliário não é esse investimento, né. Você também citou aí a complexidade, e é verdade, a complexidade não só em lidar com o inquilino, mas também em fazer a análise do imóvel, questões técnicas, analisar os números, licenças locais, tem toda uma complexidade para você escolher o imóvel. Muito E aí bem eu faço colocado. eu faço duas colocações aí, né, uma, Hum, a questão da liquidez, ela é uma desvantagem, como você falou do inquilino, a questão da liquidez, ela é uma desvantagem, mas pode ser uma vantagem também, porque a maioria dos investimentos, não só mercado imobiliário, eles dão melhor retorno quanto mais tempo você fica investido, né. exato. E as nossas decisões financeiras, elas são normalmente decisões baseadas em emoção. Então, você tendo um portfólio em imóvel, você não é tão suscetível às tomadas de decisões baseadas em emoção, né. Sim. Então você tem menos volatilidade nesse sentido aí, né. E na complexidade, aí vem a questão das parcerias, né. Uhum. Inclusive para quem está assistindo, clica no link que a gente vai deixar aqui para acessar o livro, Imóveis em Dólar, que aí o livro explica bastante isso, vai trazer algumas estratégias, faz uma análise numérica de avaliação de uma propriedade, então traz vários insights para quem está mais interessado nisso aí. Perfeito. Uma coisa também que eu gostaria de dizer é sobre, o fato de que, por Pa exemplo Desculpa, Rodrigo, sim, diga. você ficou sem áudio durante 1 minuto, retorna, por favor? Ok. Uma coisa que eu gostaria de adicionar é o fato de você poder investir no mercado imobiliário em várias estratégias e também, por exemplo, É, não há, uma regra. Então, eu costumo dizer que qualquer pessoa pode investir no mercado imobiliário, seja uma pessoa extremamente abonada, né, ou que tenha recursos financeiros ou não. Então, é uma equação muito fácil. Por exemplo, você pode investir ali com o seu tempo, com o seu capital ou com o seu crédito. Então, não uhum, necessariamente você precise e isso é algo que é bem recorrente, né. O pessoal diz assim: "Ah, como é que eu vou investir se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho capital?". Bom, não necessariamente você precise de capital para poder investir. aham, Você pode investir com o seu tempo. Agora, é muito difícil você ter as 3 ao mesmo tempo, né, que aham, seria o crédito, o o tempo e o capital. Só também para o brasileiro entender bem, aqui na América do Norte, a parte do crédito é extremamente importante, o seu histórico de crédito. É de suma importância na hora de você fazer um financiamento, seja de carro, seja de imóvel, seja de uma exato. outra coisa. O famoso credit score, né. Exato. São figuras do mercado imobiliário que são diferentes no Brasil, né. Eh, Aqui o credit score, como você falou, ele é um fator extremamente importante para qualquer tipo de financiamento, né. Sim. E aí é importante você manter um bom registro de pagamentos, um bom Uhum. histórico de pagamentos para poder ter um credit score alto, né. Isso. Existe inclusive um gráfico muitíssimo interessante, onde mostra exatamente esse negócio do a diferença entre quem investe com o tempo e com o capital. Então, é muito difícil você ter os 2 ao mesmo tempo, né. Uhum, Agora, quando você é jovem,
você não tem tanto capital, porém você tem tempo. Quando É, você está mais maduro, maduro. mais experiente, você tem um pouco mais de capital, mas não tem tanto tempo assim, porque você já tem família, tem trabalho, carreira, e aí você está É. ali naquele momento. Então, para o jovem, o pessoal às vezes pergunta: "Ok, como é que eu invisto com o meu tempo?". Bom, é aí que surge as parcerias. Você não tem Uhum. capital, mas você tem tempo, então se você for atrás de algum de alguma oportunidade que dê certo, mas você não tem tempo, você se junta a um parceiro que tenha capital, e aí juntos você acaba combinando o tempo com o capital. É o que aqui a gente chama de um investidor passivo, né, que é aquele Isso. investidor que entra com capital, investidor financeiro, É, e o investidor ativo, que é aquele investidor que entra com o trabalho, com o processo, com o a conhecimento, experiência. com análise, com a experiência, Perfeito. né. Próxima pergunta, Rodrigo: qual o perfil do investidor imobiliário? Essa deixa eu vou começar essa, Tá. com hã, ainda bem que isso aqui a gente consegue editar, mas vamos lá, vamos de novo. Qual o perfil do investidor imobiliário? Eu diria que o perfil do investidor imobiliário, cara, não é como a gente falou, não é o cara que procura curto prazo, não é o cara que procura especulação, não é o cara que procura retorno rápido, não é o cara que procura liquidez, Uhum. mas é o cara que procura, que gosta de um investimento, seguro, mas aqui fazendo o disclaimer, né, não existe investimento 100% seguro, nenhum deles é, né. Eu acho que o investimento no mercado imobiliário é um investimento mais seguro sim, porque você está investindo num ativo lastreado por todas essas qualidades do mercado imobiliário que a gente sabe já citou, E algo né, provado, né. e é provado isso, né, mercado maduro, mercado com demanda, por tudo isso eu acho um ativo, um investimento ele mais seguro, então, o mercado imobiliário é para quem procura esse tipo de mercado, um produto mais seguro, mercado imobiliário é para quem gosta de estrutura, né, para quem procura uma estratégia, para quem procura gerar patrimônio ao longo do tempo, para quem procura gerar patrimônio e renda passiva ao longo do tempo. Perfeito. Perfeito. Não, eu iria eu nessa eu não tenho absolutamente nada a adicionar. Eh, Então vamos para a próxima. vamos lá, vamos lá. Qual seria o melhor momento, né, para investir? Então, na verdade, eu acredito que o melhor momento seja qualquer momento. Historicamente falando, o o mercado imobiliário só valoriza, né. Obviamente que tem ali os seus ciclos, tem as suas quedas, mas não é uma queda, assim, extremamente brusca, e é na verdade um jogo, né, é um jogo onde você precisa saber jogar. Existem os crashes, né, que a gente fala, então assim, se há uma redução no mercado ou uma refração, você simplesmente não vende e compra, não é, você então parte para comprar. Se o mercado está inchado, inflado, você não compra, pode até vender. Então, assim, se você comprou na baixa e o mercado está bem alto, você vende, se capitaliza e vai para um outro tipo de investimento que te dê um retorno melhor ou espera o mercado imobiliário dar uma aquecida para então comprar. Então é aquele negócio, Eu é vi saber. eu vi um vídeo interessante, Rodrigo, Hã, que corrobora isso que você está falando. O vídeo dizia assim, a pessoa dizia assim: "Olha, compra quando você não quiser comprar e isso. venda quando você não quiser vender". O que é que isso significa? Comprar quando de tipo assim, você tem uma propriedade que ela tá tão boa, Uhum, que a oferta é tão boa que você não consegue recusar, sim, né. exatamente. E vender também da mesma forma. Só venda a propriedade se for, assim, uma oferta muito boa, E para quando que você você não não consiga precisar recusar. vender, né, a pior a E a quando pior não é precisar vender. Exatamente, a pior exatamente, época de vender é quando você precisa vender. exatamente. E aí eu adicionaria, assim, acho que muita gente fica perguntando, né: "Poxa, mas o mercado, a economia, a geopolítica, a política tem muita estabilidade, a gente lê os jornais e tem tantas notícias que trazem insegurança, eh, seria agora o melhor momento para investir?"
eu diria, Rodrigo, assim, que esses jornais ou essas notícias, elas sempre estiveram aí, Porque vende, né. sempre aconteceram. É. Faz parte da história da humanidade, essas coisas, e tal. Mas, você adiar o início de um plano, você adiar seus investimentos, eh, você tem que escolher a sua dor, né. Uhum. Ou a dor do do investir, ou seja, de assumir o risco, ou a dor do não investir e mais na frente Se arrepender. não colher, se arrepender, né. É. Então o mercado, ele vai ser instável sempre. A única coisa que eu diria é: "O momento é hoje", sempre vai ser hoje, vai ser melhor do que amanhã. Você só precisa saber onde investir e como investir, e É. fazer os ajustes que forem necessários para o tempo. Então, o mercado imobiliário, você sempre, se você souber procurar, você sempre vai achar algum ativo bom. Uhum. E voltando naquele negócio da equação, né, que, existe o parceiro, com o capital e o outro com o seu trabalho, o seu tempo, essa escolha também é extremamente importante. É você es se você Aham, tem capital e está perfeito, disposto perfeito, tá disposto a investir no mercado imobiliário, mas não tem muito conhecimento nem tempo para aprender, procure uma pessoa que entenda, que saiba, que tenha conhecimento, experiência e um time ali por trás, ah, para você não se decepcionar, para você não perder perfeito, dinheiro e por aí vai. perfeito. Assim, não é você não precisa ser especialista. Não, E te digo mais, você não deve ser especialista. Se você é um médico, um advogado, um empresário no Brasil, seja dentista, especialista na sua área. Você não isso. precisa ser um especialista no mercado imobiliário para começar a investir no mercado imobiliário. Você precisa sim buscar uma parceria com pessoas que você se sinta confortável, que você se sinta seguro, e você faz teus investimentos junto com esse expert, né. Da mesma forma que eu, ao sentir que não estou bem da saúde, eu vou procurar um especialista, vou procurar um médico. E eu vou procurar um médico de minha confiança. Da mesma forma é com investimento, seja ele mercado imobiliário ou não, Ou não. se você for investir em qualquer tipo de mercado, procura um especialista que você confia, né. Exatamente. Não, falou tudo, falou tudo. Tipo, essa abordagem do médico, né, não tem, não tem melhor. Se você tá com um problema, você vai buscar o melhor, busque referências, né. Ah, Exatamente, um médico que você confia, que você se sinta seguro, né. perfeito. Sim, sim, sim. Aí tem um outro vídeo que eu vi bastante interessante, Rodrigo, que era assim, que essa é uma característica que eu acho maravilhosa do mercado imobiliário, que é o acesso a dinheiro dos outros, a dinheiro do banco de forma barata e relativamente fácil. Ah, que no vídeo falava assim, explicava a diferença entre o investidor profissional Uhum. no mercado imobiliário e o investidor amador. Eu vou botar aqui aspas, né. O investidor amador, no vídeo, a pessoa dizia assim: "Ah, o investidor amador é aquele que compra, tipo, em construção, espera ficar pronto e vende e ganha aquele valor lá". E no vídeo dava números, então, comprou por 600, vendeu por, sei lá, 1.000.000, você ganhou 400.000, Isso. né. O investidor profissional, ele pega aqueles esses comprou por 600, ele vira 1.000.000, em vez de você vender por 1.000.000 para você ter acesso àqueles 400.000, né, ele refinancia, tem acesso àquele dinheiro, Uhum. você continua com o patrimônio, o inquilino continua pagando a dívida Isso. e você tem acesso àqueles 400.000 para reinvestir. Então dessa forma você consegue reciclar o dinheiro e reinvestir. Isso para mim é uma das melhores e mais interessantes características do mercado imobiliário, né. E foi exatamente isso que a gente fez na nossa jornada, né, de investimento. Uhum. Então, assim, comprava um imóvel, daqui a, sei lá, 4, 5 anos, a gente conseguia refinanciar ou pegar uma linha de crédito atrelada àquele imóvel para justamente, investir novamente. E assim a gente foi fazendo uma carteira relativamente robusta e sólida, né, onde a gente comprou ali por 400.000 e daqui a, sei lá, 5 anos estava 600, entende. Então a gente Exatamente. tinha ali aqueles E você 200. não se desfaz do patrimônio, Não, você mantém o patrimônio, não.
pega aquela diferença de valor e reinveste, você dessa forma você cresce e ganha escala, né, Isso. com o seu patrimônio. E aí com o tempo, quanto mais patrimônio você cria, imagina que você no ano um você comprou um imóvel, no ano 5 você refinancia esse imóvel, né, no ano 10, por exemplo, você já tem 2 imóveis, no ano 15 você já tem 3 imóveis, então dependendo da quantidade de imóvel que você tem, você, vai conseguir refinanciar 2, 3, 4, 5 imóveis no mesmo ano, ou seja, a quantidade de capital que você começa a colocar para dentro e reciclar, ela vai ganhando escala também, né. Ah, Sim. riscos do mercado imobiliário, Rodrigo, quais são os maiores riscos do mercado imobiliário, né? Eu acho que a gente até cobriu um pouco aqui. Um dos maiores riscos é realmente não ter o conhecimento, não buscar a parceria correta para o conhecimento, ou seja, você fazer algo sem saber, sem estrutura, Sem sem conhecimento, estratégia, né, sem sem conhecimento. estratégia, sem estrutura, sem o conhecimento. Outra coisa que eu acho muito interessante, que a gente vê muito isso na comunidade, já escutei várias pessoas dizendo isso, assim: "Olha, confia nos números. Sim, Se você joga tudo na tua planilhazinha e os números fazem sentido, vai, isso. né, mas não usa da emoção, né, não compra com emoção, né". É, isso eu Então, um vejo. dos um dos erros, um dos riscos é você realmente querer comprar com emoção, é você querer comprar uma casa que os números não mostram ser favoráveis, mas é uma casa que você acha bonita, por exemplo, é uma casa nova, né, isso é um risco. Com certeza. Eu tenho inúmeros amigos que me procuram, me procuravam, desculpa, me procuraram no passado, perguntando exatamente sobre isso. Pô, devo investir onde, como, quando? E alguns, usavam única e exclusivamente a emoção. E eu dizia: "Olha, esse tipo de investimento eu acho que é mais arriscado. Você consegue pegar esse mesmo capital que você estaria investindo numa casa solta, por exemplo, uma casa Uma single unifamiliar, family, né. é uma single family, ah, às vezes eu tento falar só em português, né. Então, e aí me falta vocabulário. Mas, eh e eu falava: "Bom, tenta investir, por exemplo, com um parceiro que entenda, né, e não necessariamente na casa, mas pega um prédio". E daí ele falava: "Mas É, como é que eu vou comprar um prédio 100%. de 10? Eu não tenho capital para isso". Mas então se junta a várias outras pessoas para poder, fazer esse investimento de uma forma mais segura, mais controlada, com números, e tal. Só que, assim, eu acredito que o brasileiro, por, hã por natureza, é bem desconfiado, né, e não Uhum. tem nada de errado, Não, mas e tem um porquê, né, o histórico nosso é sim, de tanta sim, de tantos desafios, de tantas dificuldades, né. sim. É, exatamente. Então o pessoal tenta resolver os seus problemas por conta própria, mesmo, ouvindo de uma pessoa que tem experiência, para não fazer ou fazer diferente. Então assim, eu tenho um exemplo de um amigo, por exemplo, que entrou em contato comigo: "Ah, que você acha dessa casa e tal?" Eu falei: "Olha, é uma casa boa, você vai morar nela?" "Não, é para alugar." Eu falei: "Olha, eu não compraria, eu não faria esse investimento." "Ah, mas por quê?" Aí eu expliquei: "É uma casa 5, é uma casa, como se diz? Primeiro, tá no pico do mercado, eu já tô desconfiado disso. Ah, se você compra uma casa dessa, você vai colocar uma família lá dentro. Se você pega esse mesmo capital e investe num prédio de 6, por exemplo, as outras unidades vão, todas as unidades vão poder, fazer ali, ter um suporte, que seria suporte, né, não deixa o negócio cair muito. Se você perde um inquilino numa troca natural, o eventual, É você um sexto da tua receita, se você perde um inquilino isso, numa unidade, numa single family, é 100% da tua é cem receita, por né. cento. Obrigado. Era exatamente isso que eu queria É. transmitir. E aí depois de, 1 ano, ele teve que vender. Eu falei: "Mas você já está vendendo?" "Ah, não deu certo, porque o mercado fez isso e aquilo e agora."
Bom, eu não quis dizer eu avisei, né, não falei obviamente, mas eu avisei. Não, e eu acho o que eu vejo também, Rodrigo, é que às vezes as pessoas querem ter e aí novamente, né, assim, deixa os números falarem, mais do que a emoção, mas as pessoas querem ter a a propriedade sozinho de uma unida ser proprietário único de uma unidade. Eles preferem ser proprietários de uma single family, né, com uma casa unitária, onde você tem essa questão de pouca diversificação, ou seja, 100% você tem um inquilino que representa 100% da sua receita, ao invés de pegar aquele capital e investir em parceria e investir num multifamily, num prédio, por exemplo, numa 6 unidades, como você falou, e ser dono talvez de um terço do prédio, né. Exato, Então eles deixam aquela emoção, aquela vontade de ser proprietário, etc e tal, falar mais alto e às vezes, os números não correspondem. Se você for colocar na ponta do lápis, talvez a receita que você vai ter com o imóvel, não vai gerar cash flow positivo, a pessoa tem que botar alguma coisa dela ali dentro todo mês, aí fica assim: "Ah, mas tudo bem, mas eu estou criando um patrimônio meu". Então, assim, as emoções, elas falam mais alto, né. Então, se você deixar realmente que os números falem, o teu risco cai bastante. E outra coisa são estruturas e estratégia, exato, né. Número, exatamente. estrutura e estratégia, você tem uma segurança maior, né. E aqui na América do Norte, Rodrigo, a gente tem um ambiente jurídico que permite essa segurança, né. A gente tem os papéis muito bem determinados. Novamente, quem quiser, clica no link, baixa o livro também cobre essa parte. Tem papéis muito bem determinados, né, qual é o papel do proprietário, qual é o papel do inquilino, quando você compra, qual é o papel de um advogado, qual é o papel, do corretor de imóveis, qual é o papel do gestor da propriedade. Então isso tudo é muito claro, muito transparente e traz mais confiança, né. Perfeitamente. Exatamente. Vamos lá, próxima questão, ah, é a questão da liberdade financeira, né. Liberdade financeira, pra mim é a verdadeira liberdade, é quando você liberdade financeira é quando você tem uma renda passiva essa renda passiva é maior do que as tuas despesas, ou seja, você não está mais trocando o teu tempo por capital, Exato, né, você acorda de manhã e diz assim: "Eu vou fazer o que eu quiser", né. exatamente. Essa é a verdadeira liberdade financeira e eu acho que o mercado imobiliário é uma boa fonte de receita para essa renda passiva e para essa liberdade financeira, né. Ah, ah, esse eu acho que é um dos objetivos que a maioria das pessoas precisam ter, né. Sim, Eu como financial advisor aqui, eu vejo muita gente infelizmente, chegando próximo à sua aposentadoria sem patrimônio suficiente para isso, sim, né. E quando você cria um bom patrimônio e que gera renda passiva, suficiente para cobrir as tuas despesas, isso te dá uma tranquilidade, uma paz de espírito, né. Então, o mercado imobiliário eu acho que é uma boa ferramenta para conseguir esse objetivo. concordo. Eu adicionaria que, por exemplo, naquela questão de trabalhar, né, ou ser o parceiro, com o trabalho, né, no caso, que gerencia ou diversifica ali o investimento. Eh, Agora o que vem só com o capital é a parte mais, inclusive, fácil, porque ele entra com o capital, não tem nenhum trabalho por trás. Mas se ele investe somente com o capital, demora bastante para ter essa liberdade financeira. Você precisa de um portfólio de um investimento muito alto para poder ter ali um retorno, plausível. Então, eu costumo dizer que real estate ou mercado imobiliário te dá a oportunidade, caso você tenha uma empresa ali em cima, né, tendo uma empresa gerando, ah contratos, gerando uma propriedade, trazendo parcerias e tudo. Porque É, se você tem, por exemplo, vamos supor que você invista $200.000, você não vai ter $10.000 por mês,
de renda passiva se você só colocou 200.000. Que 200.000 na verdade é uma grana alta, né, É um bom valor. é um valor alto, mas você não vai ter ali uma renda de US$ 10.000, né, vai ser muito menos, vai ser bem mais reduzido. Agora, se você tem um negócio ali e que gera, emprego, aí sim você tem realmente uma possibilidade de liberdade financeira. Tem até uma frase que eu coloquei no livro, Imóveis em Dólar, e que assim, trata o teu portfólio como um business, trata teu portfólio como um negócio, Perfeito. né. Ele vai te trazer benefícios se você tratar dessa É, exatamente. forma. É. Tem um dizer aqui, né, na América do Norte que é assim: "Oh, this is my baby", né. Então, Uhum. assim, não deve ser o seu baby. Você não tem que ter É emoção por é é ele. um é um é um negócio, você tem que ser É. racional, você tem que ter estratégia, você tem que tomar decisões baseadas em número, em dados, né, Uhum. não baseado em emoção. Então é um negócio, é um business, né, você não precisa ser, como a gente falou, um expert, você pode ser um investidor financeiro, o cara que bota o capital, mas, procure um especialista, um parceiro que você, confia, e que vá tratar como negócio, não é até no livro eu também coloco o seguinte, né, se você quer comprar uma casa em Miami para quando tirar férias, ir para essa casa em Miami, e quando não tá tirando férias ou não tá usando a casa, você alugar essa casa, pode ser isso, pode ser um objetivo seu, Uhum. mas não é uma estratégia de investimento. Não é Concordo. uma estratégia para criar um patrimônio, para te trazer, não é um business, Não. né. Pode ser uma boa estratégia para você dizer assim: "Eu vou realizar um sonho de ter uma casa em Miami, Isso. quando eu for, eu tenho essa casa, e quando eu não for, eu gero uma receita, Uhum. reduzo o meu custo", vamos dizer assim, com essa casa. E Mas não é também neste uma estratégia. e também neste, cenário, quando dinheiro não é o problema, né. Quando o dinheiro não é problema. Aí tudo bem, vai muito pelo seu ego, né, "Pô, vou ter uma casa em Miami e tal", né, É. mas assim E é de acordo com o objetivo, né, isso, Rodrigo, assim, cara, assim, se teu objetivo é criar patrimônio, é gerar renda passiva, é gerar patrimônio com o tempo, essa estratégia de comprar uma casa em Miami não é a solução, né. verdade. Agora, se o teu objetivo vamos supor que você já tenha um belo de um patrimônio, que você já alcançou teus objetivos financeiros e tudo mais, se você tem o sonho de ter uma casa em Miami para poder passar férias lá, ótimo, realiza teu sonho, Exatamente. beleza. Mas não é um business, não é uma estratégia de investimento no mercado imobiliário, né. Sim. Qual é a próxima aí, Rodrigo? Então, Por que investir em dólar? é, aí eu venho assim, como eu tô fora do Brasil há bastante tempo, e você não tanto tempo assim, ainda tem bastante contatos com gente muito, ah, com bons recursos financeiros. Eu tenho essa pergunta, assim, meio que no meu bolso, né. Qual seria, na verdade, para o brasileiro, a a diferença ou a vantagem de se investir no mercado imobiliário nos Estados Unidos, consequentemente em dólar? Boa pergunta. Na minha opinião é o seguinte, né, você investir no mercado norte-americano, mercado imobiliário norte-americano, você traz algumas vantagens, tá. Primeiro, que eu acho que quando você analisa, ah, por exemplo, a taxa Selic no Brasil hoje está alta, está em 15%, né. Então quando você analisa um retorno de uma taxa Selic versus investir no mercado imobiliário, norte-americano, eu não acho que essa talvez seja a análise mais correta, a comparação mais correta, né. Uhum. O mercado imobiliário não é investimento em curto prazo. Não. A taxa Selic é um investimento em taxa Selic, perdão, ainda bem que a gente pode editar. Então vamos lá, voltando ali para a pergunta, né. Boa pergunta, Rodrigo. Eu acho o seguinte, primeiro que a gente tem que saber o que é que a gente está comparando para a gente comparar o mais próximo possível, né, maçã com maçã. Então se você compara, um retorno de uma taxa Selic, por exemplo, com o mercado imobiliário norte-americano, você pode ter que na taxa Selic um retorno um pouquinho maior, nesse momento, não é o his não é o his a história o histórico não é esse,
E aí você pode não se sentir impelido em investir no mercado imobiliário norte-americano. Mas, ao investir no mercado imobiliário norte-americano, você tem algumas vantagens. Uma que é a diversificação, né. Outra, que é você investir numa moeda forte, tá. Você está investindo em dólar. Então só por exemplo, hoje o dólar canadense ele está quase quatro reais. Quando eu cheguei aqui estava 2,67, Uau! tá. Então só a questão do dólar, que ela tende a valorizar com o tempo, já é uma boa justificativa. Então você tem a diversificação, você tem um investimento, numa moeda forte, né, você tem investimento na maior economia global, né, Uhum. e aí você reduz a tua exposição aos intempéries, às incertezas, às variações lá econômicas, políticas e etcétera lá do Brasil, né. Além dos benefícios de investir no mercado imobiliário, que todos esses benefícios que a gente falou, né. Sim. Então, para Não, mim, excelente a res investir em dólar é fantástico. sim. Não, excelente a resposta. Eu acho que, eu, observando, por exemplo, familiares, no Brasil tentando vender seus imóveis, é uma dificuldade eles me relatam, né, de uma dificuldade absurda, assim, de se fazer negócio mesmo com uma casa simples. Imagine com um investimento de um prédio ou algo maior, né, como terra, enfim, ou fazenda. Eu acho que É. é bem complexo. E você tem também umas incertezas, umas inseguranças, né, Rodrigo. No Brasil você tem, uma carga tributária que aumenta sempre, você tem algumas incertezas jurídicas, a economia que a gente fala, né, que a economia do Brasil é voo de galinha, né, que sobe um pouquinho e desce, sobe um pouquinho e desce. Então você diversificar, não digo para você pegar seu patrimônio e investir 100% no mercado imobiliário norte-americano, não. Mas diversifica, investe uma parte do teu patrimônio no mercado que traz estabilidade, que traz uma moeda forte. Lembrando o perfil do investidor do mercado imobiliário: investimento de longo prazo, retorno, criação de patrimônio, geração de renda passiva, né. Se o teu perfil, o teu objetivo, ele se alinha com o mercado imobiliário norte-americano, você pode e deve explorar o mercado imobiliário norte-americano. E novamente, tá, não é tão complexo ou tão difícil quanto parece, tá. Não, É de jeito nenhum. acessível, é muito mais acessível do que você imagina. Basta buscar os conhecimentos e as parcerias corretas, né. Você Exatamente, não precisa comprar um imóvel de 1 milhão. Você pode entrar com a parcela em parceria com outras pessoas que estão investindo no imóvel de 1 milhão, exatamente. Não, excelente. né. Obri Vamos lá, liberdade financeira a gente já cobriu. Cara, como o patrimônio é criado no mercado imobiliário, né, Uhum. isso é algo que eu acho que as pessoas também não conhecem, que eu acho muito interessante. No mercado imobiliário, você tem 3 fontes principais de geração de patrimônio, de geração de receita, né. Uma é a valorização do imóvel. Então, vamos usar aquele exemplo que a gente estava falando no início, Rodrigo. Um imóvel de 1 milhão, você dá 200 mil, né, e você tem acesso a um patrimônio aqui de 1 milhão, né. Isso. Mas você investiu 200 mil, tá. No ano seguinte, esse teu patrimônio, essa propriedade aqui, ela valorizou 5%. Uhum. Quando você valoriza 5%, você está valorizando em cima de 1 milhão. Exato. Então você só na valorização do patrimônio foram 50 mil. Isso. Lembra que você investiu 200 mil, Uhum. né. Uma outra fonte de receita é o que a gente chama de cash flow positivo, Uhum. que é, você adquire uma propriedade, pega um financiamento, coloca inquilinos lá dentro, esses inquilinos vão gerar receita para a propriedade, e essa receita a gente vai pagar todas as despesas, eh property taxes, eh, São os o impostos, né, o gestor do seguro, imóvel, imposto, seguro, as contas que eh, tem que pagar, né. o próprio financiamento imobiliário, etc e tal, Isso. e no final, sobra alguma coisa, né. Fluxo de Isso é o caixa. cash flow positivo, que é o fluxo de caixa, que é uma outra fonte de receita, né. Uhum. E a terceira, que muita gente esquece, é que o teu patrimônio ele está crescendo de valor e a tua dívida está caindo. Exato.
Porque aquela dívida que você adquiriu de 800.000 para comprar o imóvel, ela está sendo paga pelo inquilino, E vai se né, reduzindo então você tem aos anos durante os anos, né, ao longo dos vai anos. se reduzindo ao longo do tempo. Então você tem essas 3 fontes: Uhum. a valorização do imóvel, o fluxo de caixa positivo e a redução da dívida, né. Sim, E aí com o tempo você faz aquilo que a gente falou, né, que eu acho maravilhoso, com o tempo você pega todo esse essa valorização, daqui a 2, 3, 5 anos o teu imóvel ele tem um valor de patrimônio maior, você pode ir a banco, refinanciar, pega aquele dinheiro e recicla o dinheiro, né. exato. Não, é fantástico. Com a estratégia correta, o mercado imobiliário te dá é Red Bull, né, te dá asas. Te dá asas, te Tá aí dá uma asas. boa para o E aí corte. falar em estratégia, Rodrigo, a gente sabe que tem várias estratégias, né, aí para o eu realmente não conheço o mercado imobiliário no Brasil, se tem essas estratégias ou desse perfil de investidor. O que eu mais me lembro aí no Brasil, nos investimentos, era o pessoal fazendo mais o buy and hold, né, que Aham. chama, né, compra e e mantém, Isso, compra na construção, etc e tal, mas, na América do Norte a gente tem várias estratégias, né, como o BRRRR isso. e o co-living e entre várias outras, né. Fala um pouquinho do co-living, cara, que é a tua especialidade. Isso. Bom, na verdade a gente tem experiência com várias estratégias, né, o BRRRR, como você comentou, multifamily, que são os prédios, single families também, que são as casas, e agora a gente está mais focado no co-living. Co-living é quando você tem uma propriedade, casa simples, ou uma single home, e você então transforma as áreas comuns em quartos. Então você passa ali de 3 quartos para às vezes 7, 8 quartos, dependendo do tamanho da casa, e aí você parte para alugar os quartos, ok? Então ao invés de você alugar uma casa para uma família ou um casal, gerando ali ou tendo uma receita de 2.100, por exemplo, você aluga os quartos, e aí você consegue gerar ou ter uma renda de 5.000, $6.000, numa casa só. Então a gente costuma dizer que, a estratégia do co-living, ela funciona como um mini multifamily, ou seja, um mini prédio, né, porque você vai ter ali várias, fontes de renda na mesma casa, no mesmo teto, né, a gente chama isso, do mesmo teto você tem várias receitas geradas pelos aluguéis dos quartos. Então, Você tem os não, benefícios do multifamily com uma barreira de entrada menor, você não precisa comprar um perfeitamente. prédio, né. Você consegue ter os benefícios do multifamily comprando uma Isso, e unidade menor, uhum, não é isso? isso, e com Não, e aí você diga. consegue diversificar, você consegue criar várias unidades de co-living, não precisa ser um prédio único, tem uma série de vantagens, mas para quem está no Brasil, Rodrigo, me explica o seguinte, né, explica o seguinte: é algo comum na América do Norte esse aluguel de quartos? É uma demanda que existe realmente, é algo novo, é algo antigo? Explica pra gente, por favor. É algo antigo, não é novo, porém, hoje em dia, está sendo usado, utilizado de uma forma bem mais consciente pelo investidor, ou seja, está tendo mais lucro, está sendo mais lucrativo. Então, eh, como os como brasileiros, né, como brasileiro, a gente no passado assistiu bastante minisséries daquela, por exemplo, em Nova York ou, em Miami, né, onde uma pessoa alugava um prédio, desculpa, alugava um apartamento, de 3 quartos, e aí ela sublocava os outros 2 quartos, né. Ah, Pra quem tá no Brasil, só pra hã. exemplificar, lembra aquele seriado Friends? Isso, Ou o mais recente, aquele The Big Bang The Theory, Big Bang que é Theory, do Sheldon? isso, tem também É isso o aí, How I isso Met aí é o co-living. exato. How I Met Your Mother, né. Então aquelas Exatamente. pessoas são seus roommates, né, ou seja, são pessoas que moram ali. Porém aquelas pessoas estão alugando, né, e aí sublocando os outros quartos. Porém o co-living, você acaba morando num quarto e você está independente ali, o seu quarto está mobiliado, você não paga as utilities
que são ali, por exemplo, A a energia, a energia, a água, internet. o seguro, você não paga nada. Você como, inquilino, você, paga a mensalidade ou a semana ali do local, do quarto, e aí você tem tudo isso incluso, né. Inclu E aí você compartilha as áreas e comuns. você compartilha as áreas comuns, como por exemplo, a cozinha, muitas vezes o banheiro, aí tem o estacionamento, a entrada, tem a lavanderia e tal, você compartilha também, mas o quarto é seu, é privado, né, e é Para mobiliado. quem quer conhecer mais, comenta: "Quero conhecer", que a gente entre em contato. A gente tem alguns projetos na Flórida bem interessantes de co-living. Sim, sim, sim. Então, hoje em dia o co-living virou uma fonte de renda muito boa, se bem feito, se bem, bem feito, né, se ou feito de uma forma Bem inteligente, bem estruturado. estruturada, exatamente. Então, assim, só hoje mesmo eu visitei 3 casas, que são possíveis para co-living, entende? Onde a gente Boa, transformaria 3 quartos para 7. boa. Bem, quem novamente falando do livro, né, quem tiver interesse, entra lá no realmindgroup.com e acessa o livro. No livro a gente fala sobre as outras estratégias, buy and hold, BRRRR, co-living, várias outras estratégias. Ah, vamos para Vamos a lá. próxima parte aqui, cara. Sim, Como investir estando de longe, a gente acho que já comentou um pouquinho disso, né, você procurar os parceiros, isso, você não precisa ficar lidando com o inquilino, você tem o gestor da propriedade que vai lidar com o inquilino, que vai buscar um inquilino, que vai, botar o inquilino dentro do imóvel, que vai fazer toda a avaliação se é um bom isso. inquilino ou não. Então você não precisa ficar lidando com o inquilino, tá. Você consegue investir mesmo estando de longe, você não precisa estar lá em loco não. Independente de onde você está, o que vai fazer sentido são os números. Então, por exemplo, Exatamente. se você está em Nova York ou nas grandes cidades da Califórnia, é praticamente impossível você, conseguir investir no mercado imobiliário. Agora, você tem o Texas, você tem a Flórida, você tem a Carolina do Norte, Carolina do Sul, Carolina do Norte. Geórgia. É. É. E outra, se mesmo assim, e você que está no Brasil, você consegue investir na Carolina do Norte, na Flórida, no Isso, Texas. Você não precisa estar lá para investir no mercado imobiliário norte-americano, você basta só procurar um parceiro, que faça que conheça o mercado, que conheça, que tenha estratégia, tenha estrutura e você faz a parceria com ele, né. perfeito. E aí, o próximo tema aqui seria a estrutura básica, né, aí vem como é que isso é feito, né, Rodrigo? Explica um pouco o que seria esse LLC, como é que o investidor brasileiro, ele consegue entrar em parceria e investir no co-living na Flórida, por exemplo? Sim. Bom, primeiramente eu tenho que dizer que eu não sou advogado, né, não sou advogado de, mercado imobiliário, não sou advogado de imigração, nem de contabilidade, né, eu não sou contador. Assim, a primeira Não, você não é advogado. não sou advogado, Advogado de nenhuma de nenhuma especialidade, nem contador especialidade. de nenhuma E especialidade. também Você não sou é um especialista em investimento no mercado imobiliário. exatamente, sou especialista de investimento de mercado imobiliário, também não sou contador. Agora, dentro da nossa equipe, nós temos advogados exatamente para ajudar nesse aporte ou nesse suporte, desculpe, nesse suporte do investidor brasileiro. Então, assim, a LLC é uma das primeiras, coisas que a pessoa vai ter que ter aqui, né, que é uma entidade jurídica, legal, onde ela vai então ai caramba, agora es A LLC é uma empresa onde o investidor entra como sócio dessa empresa, e isso, essa empresa é que ela vai ser a detentora da propriedade. perfeitamente. Então, geralmente, eu costumo dizer que essa parte, no caso, é um triângulo, né, onde o ativo vai ser uma das partes do triângulo, né, no top, eu tenho a minha LLC, e aí o investidor brasileiro vai ter a dele. E nós 2 juntos, ou várias pessoas, interligadas, vão ser donas da propriedade e Né, sócias da e mesma. quando fala o brasileiro vai ter a sua LLC, não necessariamente é um LLC única para você brasileiro. Isso.
você pode ter um LLC em parceria com outras pessoas, né, você ser Perfeitamente. sócio de um LLC, tá. Por que, esclarecer isso? Porque você pode investir sem necessariamente ter que colocar todo o capital necessário de um investimento. Você pode entrar com uma parcela, uma porção do investimento em parceria com outras pessoas, né. E aí, novamente, tem aquelas 2 figuras, né, o investidor ativo, que é o cara que tem experiência, expertise, que faz análise, que busca a propriedade, que analisa os números, Uhum. o investidor financeiro, que é quem coloca o capital. Perfeitamente. Vamos lá, e aí, o próximo tema aqui seria analisar um deal real, eh, isso eu acho que a gente pode até pular, fica muito técnico, mas Fica técnico, né. novamente, assim, fica muito técnico, tem vários indicadores e vários números, que você pode analisar. Novamente, os números falam e falam alto, né. E vamos lá, uma pergunta legal aqui, Rodrigo, por que você acha que muitas pessoas querem investir em imóveis, mas poucas realmente fazem? Bom, na verdade, uma das coisas que faz com que as pessoas não invistam é falta de conhecimento e também aquele negócio da falta de experiência, né. Ah, eu acho que existe sim um risco atrelado a qualquer investimento e as pessoas têm esse tipo de receio. Além de, obviamente, a falta de conhecimento, não saber aonde, com quem. Então eu acho que parte muito desse princípio. O livro Imóveis em Dólar, novamente, realmindgroup.com, baixa esse livro gratuito. O livro é muito para isso, assim, para compartilhar informação básica para que você se sinta mais seguro na tomada de decisão, né. É um livro de leitura simples, não é muito técnico, não é rebuscado, é um livro que vai, te trazer para um próximo nível, mais próximo de um próximo passo, que seria o investimento no mercado imobiliário. Primeiro passo realmente conhecer um Oi? pouquinho mais Conheço. mesmo, se informar, né, e esse conhecimento reduz a insegurança, né. Isso, e uma das coisas que também eu costumo dizer é o seguinte, se você realmente gosta do mercado imobiliário, mas não conhece muito, uma das melhores formas de você investir é investir com alguém que já conheça, que tenha experiência, que tenha casos, né, de sucesso, e aí você aprende com essa pessoa. Exatamente. Então, assim, Não, exatamente. eu acho e eu fiz isso, entende? Eu fiz isso. Eu, A maioria faz isso, né, é, assim, a gente tá nessa comunidade aí, uhum, até hoje faz, né, Rodrigo? até hoje. Até hoje faz. A comunidade ela investe muito entre elas mesmo, né. Sim. Às vezes você entra só com capital, às vezes você entra com o deal, com o negócio, às vezes você entra com, sei lá, com o credit score, com expertise, etc e tal, a gente vai se fa Sim, sim, eu aprendi muito nos primeiros investimentos que eu fiz, justamente porque eu fazia perguntas, eu pedia reports, os relatórios financeiros, né, os relatórios. relatórios, eu pedia, eu analisava, óbvio que é muito fácil para mim, porque eu também sou da área financeira, então eu entendo ali o linguajar, eu entendo da onde vem, para onde vai e tal, mas não é algo que ninguém possa aprender, não é? Não é Não, não impossível é não é aprender. nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada. Não. Eu recomendo sim que você procure um pouquinho mais de informação. Baixa esse livro, dá uma lida nele, é coisa simples, e procura pessoa que você vai se sentir seguro, que você Confie. confia, que Isso. você, ah, que você sente segurança nessa pessoa, né. E faz, age, age. Tem uma frase que normalmente lá nas reuniões do FGNS o pessoal fala que conhecimento mais ação é que é igual a poder, né. Conhecimento sem ação não traz resultado nenhum, você tem que agir, né. Eu costumo dizer que, eu gosto muito dessa frase, né, "Stop dreaming and take action", ou seja, pare de Uhum. sonhar e passe para agir. Vamos para o símbolo da Nike, "Just do it". Just do it. Exato. Nothing's impossible.
Não, cara, tem que agir, tem que agir. Tá inseguro, busca um pouco mais de informação, entra com um pouquinho menos de dinheiro, né, Isso. eh, Testa o mas mercado. se expõe e vai aos poucos você vai conhecendo mais, entendendo mais, adquirindo mais conhecimento, mais segurança, mas não deixa de agir, porque eu acho que o custo da não ação, ele é maior, o risco do não agir, ele é maior do que o risco da ação. É, o seu medo nunca pode ser maior do que a vontade de vencer, Exatamente, ou de exatamente. fazer, né. Então, eu acho que a gente pode finalizar aqui com essas frases bonitas, Que geram né, eu acho corte. que a gente cobriu tudo que estava previsto aqui para a gente conversar hoje, né. Legal. Eh, quer finalizar? Quer trazer mais alguma coisa, Rodrigo? Bom, eu não acabei não falando nenhuma vez, mas, eu endosso totalmente quando você diz para ler o livro, porque é extremamente bem feito, Muito com obrigado. colocações. Você eu posso dizer que você é quase um coautor, porque você é que deu o pente fino nesse livro, Foi mesmo, foi mesmo. não foi? Sim, e foi uma leitura. Olha, eu vou ser muito sincero, não sou que nem o Lula, que não gosto de ler, sem levar para o lado político, mas, eu não gosto de ler, ok? Mas, foi uma leitura muito interessante, rápida, dinâmica, com pontos ali, como é que se diz? Estratégicos, né, foi muito pontual e eu endosso e indico a leitura para qualquer tipo de hora, para qualquer tipo de leitor também. Então, Legal, legal. por favor, Eu vou aproveitar o hum, seu gancho só para explicar para quem está nos ouvindo o que é a Real Mind, sim, né. Real Mind é um projeto nosso, meu e do Rodrigo, que o nosso objetivo é facilitar e trazer mais gente para se beneficiar com tudo que a gente já falou do mercado imobiliário, né. A Real Mind, ela tem a característica de focar na jornada do investidor. O objetivo da Real Mind não é levantar fundos para uma propriedade, ou vender uma propriedade, ou vender um imóvel, não somos corretores, né. não, A Real Mind, a ideia é entender o investidor, entender o perfil do investidor, o medo do investidor, o seu risco, a tolerância a risco, etc e tal, e aí, compartilhar um pouco de informação com o investidor e fazer o match com o investimento que atenda essas características do investidor, né. Se a gente tiver de frente a um investidor que não atenda ou que não se beneficie com o que a gente tem a ofertar, a gente vai ser o primeiro a dizer: "Muito obrigado pelo interesse, mas a gente não tem como contribuir com você". e Então, acessa lá. na verdade já aconteceu, né, tipo, eu lembro do no ano passado, uma pessoa perguntou a respeito e tudo, e a gente fez algumas perguntas preliminares e tal, e aí a gente identificou Não, tá. que não era o momento ideal, né. Não, já aconteceu, eu me lembro de outro também que ficou interessado em investir no mercado imobiliário norte-americano, bastante interessado, só que o valor que ele tinha para investir seria comprometer muito o É, patrimônio dele, né, e a gente foi o primeiro a dizer assim: "Ah, não estou eu acho seguro, que né. não seria o movimento É, certo para você agora", sim. né. A gente também não estaria confortável, né, em indicar esse tipo de investimento para esse tipo de investidor. Exatamente, exatamente. Então, assim, é uma plataforma, é uma ideia nossa, e é focar na jornada do investidor. Então, entra lá, realmindgroup.com, dá uma olhada como é que é, marca uma conversa conosco, baixa o livro, dá uma lida, e vamos em frente. É, e também, e se você obviamente, uma vez que você lê, se puder dar um feedback, seria interessante para nós, né. Seria interessante, eu acho, com certeza, com certeza. Mas tá bom, Rodrigo, foi muito bom, adoro conversar sobre o mercado imobiliário. Obrigado, Rodrigo, valeu. Eu também adoro. É sempre bom. Eu adoro conversar sobre mercado imobiliário, eu me animo com essas conversas e realmente, assim, acho que, o mercado imobiliário pode trazer vantagens e criar impactos maravilhosos na vida das pessoas. Sim, Então, se a gente puder contribuir com você, estamos aqui. excelente. E eu também gostaria de dizer que, se você tiver algum tema para que a gente aborde numa próxima,
conversa, um próximo bate-papo, Sim, né, por favor, comenta. comentem, indiquem, o que vocês querem entender, saber, qual a estratégia, onde a gente chegou aqui, qual é o Isso. mercado, né. Então assim, a gente tem É, uma vasta experiência no mercado norte-americano e podemos identificar ali, ou dar uma resposta mais, baseada, né, mais sólida. comenta o que você quer que a gente cubra nas próximas conversas, que a gente traz esse tema e cobre esse tema aí para você, né. E também outra coisa, se você tiver interessado em conhecer mais, esses projetos de co-living na Flórida, comenta aqui embaixo também, ou entra lá no realmindgroup.com e a gente pode marcar uma conversa e te apresentar isso melhor, beleza? Excelente. Valeu, Rodrigo, muito Rodrigo. obrigado Um mais uma abraço. vez, a gente vai Até a se próxima. falando. Tudo de bom. Vai lá.